Boa noite, boa noite. Vamos iniciar essa série de 3 aulas aqui para poder explanar um pouco, explicar melhor o que que é o método CEL, da onde surgiu isso, como eu criei isso. Vou contar uma breve história do porquê, né, de criar esse método, né, para quem que ele pode servir ou não. E na área de construção civil e na engenharia, tem mais de 10 anos que eu atuo, né? Já atuei nos Estados Unidos, já atuei em mais de 6 estados brasileiros. E antes de iniciar a minha empresa, que eu fundei a primeira empresa em 2011, eu trabalhei em grandes construtoras, em escritório grande também. E aí eu percebi que não é porque eles são grandes, os processos internos são bem eficientes, o método aplicado é eficiente. E aí, quando eu comecei minha trajetória, as falhas que eu via nos grandes, eu buscava aplicar no meu próprio negócio, porque quando você inicia do zero, você tem um problema de caixa, de fluxo de caixa, porque poucas pessoas te dão oportunidade, bancos não dão oportunidade para quem não tem faturamento, para quem não tem lastro. Então, o início é sempre desafiador. E qualquer coisa que você faça, que faça aumentar seu lucro líquido em qualquer contrato, já te dá o quê? Já te dá um diferencial, uma carta na manga para você vencer essa batalha inicial de você romper no mundo do empreendedorismo. E uma coisa que eu aprendi só recentemente, nas mentorias que eu participo, é que o quê? Que o seu CPF tem que ser mais forte que o seu CNPJ. Se eu soubesse disso quando eu iniciei minha trajetória, com certeza eu bateria meu primeiro milhão muito antes do que eu bati. Porque isso faz toda a diferença no processo, no início dessa jornada, né? Porque é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de sprint. E aí, vendo o que as grandes empresas, principalmente no setor da indústria da construção civil, onde eu atuo, fazia, e também o que grandes empresas, tanto de escritório como de execução, e também pequenos, eu percebi várias várias segmentos e setores importantes que não era dado seu devido valor. E aí, pegando todo esse histórico de avaliação, tanto na minha carreira, nas minhas empresas e nas empresas que eu trabalhei, eu percebi que existem três grandes pilares que, se você aumentar a performance e a eficiência neles, aumenta o lucro líquido em qualquer empresa. Um, é você fazer um planejamento estratégico executivo eficiente. Outra é você fazer uma compra analisando custo-benefício e fazer uma compra otimizada. E três, é o pilar da melhor escolha da engenharia ou da metodologia executiva para você executar qualquer contrato em questão. Você somando esses três pilares e casando eles três, qualquer empresa você consegue aumentar seu lucro líquido. Porque além de participar de mentorias, eu já participei de muitas imersões de gestão empresarial, tanto na parte de vendas, tanto na parte de processos, de fluxos, parte de cultura, como você criar uma cultura na empresa. São pontos, tantos indicadores, os famosos KPIs, né? Então, todo esse processo é muito importante o empresário, o empreendedor aprender. Só que esse não é a fase inicial, porque se você não descobre métodos ou não tiver maneira de aumentar sua performance no operacional, quando eu falo operacional, o que eu estou querendo dizer?
desde a parte de orçamentação, a parte de fechamento com o cliente, a parte da operacionalização da execução desse contrato e a entrega desse contrato. Se você não conseguir, se você não aumentar a performance disso, você vai ter um problema muito sério, porque não adianta também você ser um excelente vendedor, fazer a captação, fazer aquela captação extraordinária, captar bastante cliente, mas é na hora de operacionalizar a execução dos contratos que você fechou, você não fazer uma entrega, você não ter performance nisso. Uma, você vai perder sua carteira de cliente, e outra, que acontece na maioria das vezes, você vai ter prejuízo. Então, nessa trajetória, eu percebi, e aplicando esse método, eu nunca tive prejuízo em contrato. Teve contratos nossos que a gente teve a margem reduzida devido a N fatores que acontecem na indústria da construção civil, porque você não consegue prever todos os fatores externos, todas as variáveis que tem no processo na indústria da construção civil. Isso independente se você é um projeto de escritório, se você é um fornecedor de material, ou você é uma construtora ou uma incorporadora. Você sempre vai ter bastante variáveis que você não consegue calcular 100%. Só que eu vejo muito as pessoas falando sobre faturamento, aumentar faturamento, e não vejo ninguém falando sobre como aumentar seu lucro líquido, porque o lucro líquido é um aumento de ganho imediato no seu caixa. Você aumentar seu faturamento não quer dizer que você vai aumentar a sua lucratividade, não vai aumentar a sua margem. Que aí eu deixo uma pergunta para você: o que você prefere? Faturar 10 milhões de reais e ter um custo de 9 milhões e meio, ou faturar 4 milhões e ter um custo de 1,5 milhão? Então, muitas vezes, as pessoas não se atentam do jogo do lucro líquido. Como calcular o lucro líquido? Porque esse jogo, ele que é o jogo que vai fazer aumentar a sua exponencialidade. Se você tem um lucro líquido maior, você tem mais capital para você reinvestir na sua empresa, você aumentar o seu crescimento. E muitas vezes as pessoas deixam de investir numa coisa que é tão crucial para o crescimento exponencial de qualquer negócio. E aí hoje eu quero trazer para vocês o primeiro pilar, que é o pilar do planejamento estratégico eficiente. E eu vou explanar ele aqui por alto aqui com vocês. Esse terceiro pilar, na verdade, o primeiro pilar que eu vou falar hoje aqui para vocês, que eu vou trazer nessa aula, é o pilar do planejamento. E depois de eu ver isso acontecendo em várias empresas, isso acontecendo no meu próprio negócio, eu falei assim, poxa, eu tenho que falar isso para mais pessoas. Eu tenho que ensinar mais pessoas, porque a empresa pode ser salva só das pessoas terem consciência disso e aumentar absurdamente sua lucratividade em aplicando fundamentos que poucas pessoas dão atenção. Então, nesse pilar planejamento, eu começo fazendo uma seguinte pergunta: quando você deve iniciar um planejamento executivo? Muitas vezes as pessoas acham que esse planejamento você faz só depois que o contrato é assinado. Mas, na verdade, o planejamento você faz antes da orçamentação. Mas por que, Tiago, antes da orçamentação? Porque planejamento, eu brinco dizer que nada mais que é o plano de ataque que você tem escolhido para você enfrentar a batalha que você vai encarar. Porque se você não tem um plano de ataque, como você vai executar esse contrato, certamente você vai perder em vários segmentos que você só vai descobrir na hora. Então, por isso que eu falo que o planejamento, na verdade, ele começa antes da orçamentação. Porque se você
define que você vai executar na hora do orçamento, você vai fazer um planejamento pegando o caminho A para chegar até o B, usando tais ferramentas e usando tais equipe, você sabe que você vai conseguir estimar com mais precisão a equipe que você vai precisar, os recursos que você vai precisar e quais são as ferramentas e as técnicas para poder aplicar a metodologia que você vai executar. Porque se você não inicia, na hora da sua orçamentação, você pensar qual o plano de ataque que você vai fazer para executar caso ganhe esse contrato, você vai ficar fazendo orçamento como a maioria faz. Se você tem poucos contratos, se você tem pouca demanda e tem equipe ociosa, você vai jogar seu preço lá embaixo. E se você tem muita equipe e não tá com tempo ocioso, você vai jogar o preço lá em cima para poder não pegar. Caso pegar, você vai criar uma equipe de última hora para poder executar. Isso acontece muito com as empresas. E acaba o que acontece? A empresa não gera o valor suficiente, a empresa não fecha o orçamento da melhor maneira possível, e na hora de executar, passa ainda por dificuldades. Por isso que eu falo do planejamento, você tem que começar a pensar nele antes da orçamentação. Porque na hora de você fazer o orçamento, você já tem que ter a ideia de um plano de ataque que você precisa fazer. Então, o planejamento ele começa primeiro antes da orçamentação. A partir do momento que você faz sua orçamentação detalhado, porque muitas empresas também quebram porque não sabem fazer orçamento, não sabem incluir todos os custos que estão dentro para poder você concluir aquela atividade, para você prestar aquele serviço. Muitas vezes você vê pessoas que só colocam o quê? Material que gasta e a mão de obra que você gasta e joga o imposto. Pum, fechou o orçamento. Mas não leva em consideração logística, não leva em consideração fatores externos, não leva em consideração fator de risco, não leva em consideração a taxa de administração central. Outras coisas que eu vejo muito na indústria da construção civil acontecer, as pessoas não sabem a diferença de administração local para administração central. É outra coisa que acontece bastante, que acaba prejudicando a sua orçamentação. Então, esse pilar do planejamento executivo, Alan, grande Alan. E aí, mestre? Tô na academia, nem sabia que ia ter hoje aqui, mas cheguei. Não, essa é a primeira aula do céu, que eu estou explorando aqui isso que a gente coloca em três pilares. E hoje eu estou falando do pilar planejamento, porque muitas pessoas falham em quando deve se iniciar um planejamento executivo eficiente na prestação de serviço. E esse planejamento, o que ele tem que englobar nele? Não só as tarefas e as etapas que você tem que fazer para você concluir o contrato ou o serviço que você fechou. Você tem que pensar ele englobando todos os setores, principalmente o setor de suprimento, principalmente e o setor de compra, porque e também o setor de RH, porque o que acontece? Muitas vezes o planejamento, quando você vai fazer um planejamento de uma obra ou você vai fazer um planejamento de projetos, o que você considera? Você considera as etapas executivas e o prazo que você vai gastar em cada etapa executiva e o sequenciamento dessas etapas. Só que para você fazer cada etapa desse planejamento, existe um fluxo de caixa que você tem que estar adequado, existe os materiais que você vai consumir e esses materiais, quando que ele vai chegar na obra ou quando você vai estar em disponibilidade no seu escritório. Esse fornecedor, se esse fornecedor não te entregar, você tem um plano de ataque para isso? A equipe que você vai fazer, ela já é uma equipe que já está acostumada a fazer esse tipo de demanda de serviço? Se sim, ela tá bem treinada, ela está bem orientada. Isso tudo, se você começa a englobar toda essa parte em cada etapa e linkar, por isso que eu falo de planejamento executivo eficiente, você vai mitigar muitos problemas. Você vai ver
que para certos materiais, poxa, o prazo de entrega dele é muito grande. Se eu não startar, se eu não começar a compra dele lá no início, quando chegar nessa etapa, eu vou ter problema. Eu vejo muito erro em fazer planejamento de executivo por simples fatos de você não olhar, no geral, tudo que você precisa para executar aquele contrato. Uma coisa que deveria ser obrigatório em qualquer nível de empresa é a curva ABC. E você tem obrigatoriamente saber quais são os materiais, os recursos que são mais específicos, que demandam uma demanda maior para você contratar, uma demanda maior para você fazer a compra desses materiais. Então, muitas vezes acontece o quê? Que quando você fala planejamento, as pessoas só pensam em etapas de serviço e sequenciamento. Como você faz para você aumentar um lucro líquido? E por que que esse é um dos pilares do método CEL? Porque você precisa enxergar como o geral, o cenário de guerra que você vai enfrentar. Você tem que estar com toda a sua equipe munida das ferramentas necessárias e eficientes que precisa. Você precisa estar com todas as munições a postos, todas as munições ela em estoque, porque quando começa o prazo, starta o prazo do seu contrato, não tem volta. O tempo começa a contar. E aí o que que acontece? Se você não está preparado com a logística, junto com a compra, junto com a equipe, você vai fazer o quê? Você vai começar a apagar incêndio, porque o tempo não para. O prazo contratual que você acorda com o seu cliente não para. E hoje, um dos pilares que faz aumentar, gerar muito valor em fornecedor da indústria da construção civil é o cumprimento de prazo. Se você perguntar para mais de 90, para todos os clientes que contratam serviço da indústria da construção civil, mais de 90% vai falar que o prazo é uma coisa que eles preocupa bastante. Porque as pessoas, o que acontece? Quando inicia o tempo, elas começam a executar, e se ela não tem esse pilar de planejamento executivo feito de uma maneira eficiente, ela vai começar a apagar incêndio. Não tem jeito, isso acontece com qualquer escritório de projeto, com qualquer construtora, com qualquer incorporadora. Eu já vi isso em vários lugares do estado brasileiro. Eu já executei projetos em mais de 6 estados brasileiros, já também executei projetos nos Estados Unidos, e é impressionante como um planejamento mal executado faz você gerar vários fatores que você perde dinheiro. E perde dinheiro aonde, Thiago? Perde dinheiro em retrabalho, perde dinheiro porque a metodologia de execução, muitas vezes você faz a correria e você deixa de executar as etapas conforme ela tem que ser feita para manter a qualidade e você acaba gerando patologia lá na frente. Muitas vezes, se o sistema de comunicação entre as equipes, entre as pessoas, não está bem definido, isso gera o quê? Informações passadas de maneira errônea, e isso gera o quê? Atraso na elaboração dos serviços. Então, um planejamento executivo eficiente, ele aumenta diretamente o lucro líquido na execução de qualquer contrato. Porque muitas vezes, se você não pensa, não, na verdade, em todas as vezes que você não pensa, todos os fatores que tem que estar bem definido em cada etapa de serviço, vai faltar recurso, porque mesmo você fazendo um planejamento executivo eficiente, vai ter situações que você vai precisar tomar uma decisão na hora. E o que que acontece? Se você executou um planejamento executivo eficiente, você pensou em maneiras e você deixa reservas e você deixa equipes prontas para poder atuar nessa situação, porque você pode minar possíveis situações que acontecem no dia a dia. Então, por que que eu falo que o planejamento executivo eficiente ele aumenta o lucro líquido direto?
porque você, com planejamento ele bem elaborado, ele bem integrado entre todos os setores, isso aumenta o engajamento da equipe, porque a equipe trabalhando, ela tem todas as informações que ela precisa antes de iniciar o serviço. Todas as vezes que precisar de informações durante a execução das etapas, ela tem essas informações. Todas as ferramentas e materiais que precisam para executar aquela etapa já tá à disposição. E se caso precisar de mais, o canal de compra de logística já está à disposição. As equipes elas se motivam mais, elas sabem que pode aumentar a velocidade, pode buscar a executar da melhor maneira possível, que sabe que não vai falhar na informação, sabe que não vai falhar no material, sabe que se o plano A falhar, o planejamento B e C está ali para poder fazer. Você não vai ter problema de equipe parada, porque se no caminho A parou uma etapa, uma equipe parou, você vai relocar ela para um caminho C, que você vai adiantar o contrato e não vai parar, não vai ter tempo de equipe ociosa. Então, o braço do planejamento executivo eficiente, ela afeta diretamente no seu lucro líquido, porque as empresas que não têm costume de monitorar as brechas que acontecem no planejamento, não vê o quanto que você perde de dinheiro em equipe ociosa, equipe mal dimensionada, atraso de entrega de materiais, em métodos executivos selecionados de maneira ineficiente. Então, o que que acontece? Se vocês somando todos esses pontos, isso eu estou falando durante a execução, e o fato dessa execução você não elaborar de maneira eficiente, tem ainda o pós, que é o quê? Os retrabalhos, as patologias que acontecem que quando você tem que voltar para você resolver, ou as entregas de serviço com várias falhas que você tem que mandar para a equipe para redimensionar. Então, esse é um dos pilares que eu coloco, que eu implementei nesse método CEL, que ele faz você aumentar seu lucro líquido e sem você alterar seu faturamento. Porque se você não tiver eficiência nisso, o seu lucro ou ele vai diminuir ou ele vai aumentar. Então, nessa primeira aula que eu trago aqui para vocês, explanei um pouco de como, da onde, né, surgiu um pouco desse método CEL, e um dos pilares que é o planejamento executivo eficiente, e ele afeta diretamente o aumento do seu lucro líquido. Eu quero agradecer a todos que teve a oportunidade de assistir essa aula que eu me comprometi a fazer para vocês. E caso queira mais informação, pode acessar direto o meu Instagram, eu vou deixar aqui, é o Thiago Ribeiro 1. E convido vocês amanhã, às 20 horas, para a segunda aula, eu falando o segundo pilar do método CEL, que aumenta o lucro líquido diretamente no ganho das empresas. Agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo e convido para assistir a aula 2, que vai acontecer amanhã, às 20 horas. Obrigado a todos.